Em muitas das comunidades de Moçambique, a prática de ajudar, apoiar e resolver juntos já existia há muitos anos. O que vemos agora é uma nova forma de cuidar e desenvolver, uma forma vinda das pessoas, que promove a capacidade de agir juntas. O projeto Doar para Transformar não veio criar algo novo onde as pessoas já cuidam. A partir desse reconhecimento, o que antes eram iniciativas isoladas tornou-se um movimento com identidade. A CADEC surge por iniciativa de jovens deste bairro em 2007 e foi legalizada em 2008. Na perspectiva de resolver ações que eles identificavam como problemas ao nível do bairro e em conjunto disseram que eram capazes de fazer o trabalho, incluindo com a comunidade. Sempre que se identifica uma ação, a comunidade comunica a CADEC ou a CADEC comunica a comunidade e em conjunto busca-se uma solução. Inicialmente, a organização foi criada e não tínhamos o recurso financeiro para podermos colocar as atividades. Mas, durante o percurso do tempo, nos encontramos com o programa Doar para Transformar e tivemos a oportunidade de ter formações no âmbito da filantropia comunitária. E aquelas formações ajudaram mais, não é? Para que nós possamos levar as nossas atividades para frente. Porque depois daquela formação, viemos executar as iniciativas, conseguimos fazer a participação a nível das comunidades e as comunidades, por sua vez, começaram a participar. Portanto, já estamos a conseguir resolver alguns problemas com a participação da própria comunidade, mesmo sem haver grandes fundos, mas com alguns recursos que a própria comunidade tem trazido para a associação para resolvermos os problemas em conjunto. Jovens organizaram campanhas de limpeza, modelo que une, mobiliza e inspira. Hoje as comunidades não apenas participam, lideram, criaram as suas próprias organizações. Mobilizar recursos localmente é possível. O impacto do projeto não está apenas nas obras construídas. Quando nós iniciamos com o processo de implementação deste projeto, não existia nenhuma conversa sobre filantropia na realidade. Tínhamos e temos várias organizações filantrópicas, indivíduos que abraçaram a filantropia, mas não havia nenhuma conversa sobre esse aspecto. Hoje, nos sentamos numa sala, juntos, como indivíduos, como entidades. Para quem a filantropia é o centro da sua atuação, e hoje estamos numa posição em que podemos nos aproximar ao governo para podermos olhar para isto como um setor. A diferença, eu acho que foi um crescimento muito grande de algo que não existia para algo que pode virar um setor. Eu acho que nós avançamos bastante. Esse processo de advocacia, de aprendizagem, etc., criou-nos este espaço, este patamar novo que nós temos para comunicar a filantropia, para conversar sobre a filantropia, para fazer crescer a filantropia nacional. Acabamos acordando com as lideranças da comunidade para termos um dia por mês onde fazemos uma angariação de bens para o nosso posto de primeiro socorro. Neste programa, a ideia é de abrangermos todo o bairro. Mas como uma coisa ainda a iniciar, estamos a trabalhar muito mais internamente, porque nós, os trabalhadores e ativistas, devemos também contribuir. Então, fazemos também aquilo que podemos fazer nesse dia e a comunidade também, tanto ao nível das comunidades, pedimos um apoio. Portanto, às vezes nos dão em dinheiro, como podem nos dar também em bens. E os bens que nos derem não vendemos e guardamos, porque nós sabemos que tem havido situações que precisam de um apoio em bens, pode ser em roupa, em utensílios domésticos. Portanto, se alguém nos der uma doação de roupa ou utensílios domésticos,
nos guardamos e vamos vendo dentro do bairro quem é o mais necessitado. Ou se aparecer uma calamidade, pode ser um ciclone, um vendaval, uma situação de roubo ou incêndio de uma casa, tendo em conta são casas precárias, construídas de material local. Portanto, aquilo que nós tivermos, também podemos apoiar a estas pessoas necessitadas. Uma das primeiras ações que fizemos foi no âmbito de angariação de fundo para a atividade escolar. Primeiro, a nossa comunidade tinha um problema, que as crianças não tinham oportunidade de estarem no ensino pré-escolar, e isso, em consequência, levava a que as famílias pudessem levar as crianças mais tarde para o ensino formal. Encontrava-se até o tempo passado, criança com 7 anos, outros até 8 anos, era antes de ter uma integração escolar. Então, com o programa Doar para Transformar, tivemos a oportunidade de poder fazermos atividades de envolvimento da comunidade. Primeiro demos uma campanha sobre a importância da educação infantil, cuja esta campanha serviu para mobilizar a participação da comunidade até na criação de uma escola comunitária. A Fundação Micaia sempre teve a filantropia como algo que deveria, de uma certa forma, permear todas as suas ações. Nós iniciamos com trabalhos ligados a capacidades, digamos, iniciamos com trabalhos ligados e também à resiliência e fomos testando várias formas de fortalecer a comunidade de modo que ela pudesse participar de uma forma mais ativa no seu próprio desenvolvimento. Passo a passo, a filantropia comunitária deixou de ser apenas uma prática. O que começou com gestos pequenos tornou-se um movimento vivo. Tendo a capacitação que nós recebemos e que eu recebi sobre a filantropia comunitária, aprendi que pode começar algo onde que você está, mesmo sem finanças, mas com as iniciativas de doação, pedindo doação, os membros podem alguém doar o talhão, outro doa outra coisa, mesmo envolvendo a comunidade. Aí peguei essa ideologia nova que foi introduzida em mim. Depois da assembleia que tivemos dos órgãos sociais, acabei falando um pouco sobre a filantropia para os membros, e daí os membros começaram já a mudar também forma de pensar, forma de ver as coisas. A filantropia comunitária, ela, uma vez reconhecida, ela dá voz, dá força, e isso pode, esse novo espaço pode muitas vezes ser, de certa forma, assustador para quem nunca teve as suas ações questionadas. Como organizações da sociedade civil, estamos habituados a pensar que nós representamos a comunidade em qualquer espaço e muitas vezes não voltamos tantas vezes quanto deveríamos para a comunidade, para ver se ainda continuamos a ser relevantes, se as nossas ideias continuam ainda a espelhar o desenvolvimento que vai acontecendo dia a dia na comunidade. E então, este processo de filantropia comunitária traz ou reduz essa necessidade de sermos nós os interlocutores, mas sermos simplesmente parte desse processo e termos que ouvir constantemente e sermos questionados. Então, esta conversa que nós tivemos no início com os nossos parceiros foi um pouco mais difícil para nós, porque também significava que nós também tínhamos que mudar nesse processo, mas difícil para todos, porque é um tipo novo de conversa e precisava mesmo de que colocássemos muitos elementos na mesa para podermos até perceber do que é que estávamos a falar.